Então, a parada é a seguinte, ao top de 5 legisladores brasileiros fenomenais, nós vamos começar a falar sobre o projeto Escola Sem Partido. O ano de 2006 é um ano que está marcado aí por um golpe político em relação a presidente Dilma. Eu discordo de várias pautas dela, de muita coisa do governo, afinal de contas eu já falei algumas vezes aqui no canal o meu posicionamento político em relação a tudo isso. Ao mesmo tempo é o ano em que você tenta gravar uma pauta, você tem, por exemplo, um atentado terrorista na França, que foi ontem, né? Hoje você tem um golpe que está acontecendo militar na Turquia. E hoje você também tem o Freixo, né? Não sei se vocês conhecem o Freixo é um grande amigo meu que começou a namorar, que é assim um evento que marca uma era. Assim, Freixo, parabéns por ter começado a namorar. Gente, esse aqui é o link do Facebook do Freixo e do evento do namoro dele. Por favor, entrem lá e coloquem parabéns, Freixo. Por favor. Isso é uma coisa que deve ser marcada na sociedade brasileira. Mas também é o ano, né, de grandes conquistas e vitórias do Freixo. É o ano em que foi lançado um projeto, que é o projeto Escola Sem Partido. Projeto esse que foi homologado, né, pelo deputado federal Isalci, que foi denunciado recentemente pelo Tribunal de Contas Eleitoral, alguns dos tribunais aí da vida, por improbidade administrativa, eu acho, né? Mas ele foi denunciado por alguma merda. Na verdade, é difícil achar um deputado que não foi denunciado por alguma bosta. E que apregoa a possibilidade de existir uma escola sem partido. Assim, cá entre nós, eu nunca ouvi falar sobre eleições na escola. Assim, as escolas já não, oficialmente, elas não têm partido. Mas, obviamente, não é dessa forma que eles estão tratando o assunto. Eles estão tratando o assunto como se houvesse uma doutrinação. Obviamente que não é uma doutrinação de direita, deve ser uma doutrinação de esquerda, né? Por isso que a gente está no ápice aí da Revolução Socialista e toda a propriedade está sendo socializada de uma forma ampla e agradável, né? Uma doutrinação que seria marxista. Não está escrito diretamente isso ali, mas quando você vê, obviamente, que o cara que criou o projeto, que é um desembargador em Minas Gerais, do site Escola Sem Partido, cita como referência bibliográfica Olavo de Carvalho, né? Grandes coisas você não pode esperar, né? Você vê que o Rodrigo Constantino é uma das pessoas que está apoiando esse projeto, então grandes coisas você não pode esperar. Afinal de contas, o Rodrigo Constantino falou que a Ubisoft está doutrinando as pessoas através do marxismo cultural por ter colocado Karl Marx como um cara legal num Assassin's Creed da vida. Assim, parabéns, Ubisoft, né? A comuna da Ubisoft está doutrinando aí. E aí o projeto de lei, no seu artigo 2º, assim, eu não vou ler o projeto todo, o projeto está aí no link da descrição para vocês lerem, com a justificativa no seu inteiro teor, diretamente no projeto de lei do deputado. No artigo 2º ele vai falar o seguinte: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 2. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado. Eu vou dar um resumo para vocês, né? Por isso que eu pulei por cima. 7. O direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Que merda. Primeiro que existe uma concepção extremamente errônea desse desembargador e desse legislador de que existe neutralidade. Assim, a sociologia, vários autores da área de sociologia já deixaram de lado essa concepção de neutralidade, que é uma concepção do princípio da sociologia como um todo, né, de Durkheim, da possibilidade de você se afastar do objeto e observar aquele objeto sem nenhuma intervenção das suas ideias íntimas, etc. Assim, isso é uma concepção infantil, né, no período da infância da sociologia, das ciências sociais, em que se tinha uma concepção de que era possível você analisar a sociedade tal qual você analisava fenômenos biológicos, fenômenos físicos, assim, e a sociedade ela não funciona da mesma forma. Não
funciona como os fenômenos físicos, assim como não funciona como os fenômenos biológicos. Não tem nada a ver a sociedade com esses fenômenos. Se você acha isso, assim, desculpa, você vai estar precisando pegar o curso de sociologia básica, dar uma lida, descobrir que, né, a sociedade não funciona igual um reloginho, né? Esse positivismo aí está meio complicado. E aí ele tem a concepção, né, de que o Estado, enquanto entidade que sintetiza os anseios políticos de uma sociedade, de classes antagônicas, como a burguesia e o proletariado, que lutam entre si, que por sua vez é um Estado criado para a sustentação de um determinado tipo de modelo econômico, possa ser neutro. Sinceramente, o que a gente mais vê na sociedade, na prática do cotidiano, é que não existe neutralidade do Estado. Se houvesse neutralidade do Estado, por exemplo, as grandes empresas não fariam lobby com os juristas e com os grandes legisladores, assim como o governo federal, se houvesse neutralidade do Estado. Porque o Estado é tão neutro que, para que você vai fazer lobby com essa galera? O Estado é neutro, né? O Estado não é feito de pessoas, o Estado é feito de coisas. Né? É um fetiche você achar, um fetiche hobbesiano, você achar que o Estado está acima das pessoas. O Estado é uma entidade, é uma abstração capaz de tudo e faz tudo. O Estado é feito de pessoas. Assim. Eu sou parte do Estado brasileiro, eu sou servidor público. Tendo em vista isso, tendo em vista que não existe a concepção de neutralidade, que a neutralidade é uma abstração, que é uma bela de uma besteira, né? Que eu acho que considero que a única coisa neutra que eu conheço talvez seja, bom, isso é uma coisa neutra, né? Afinal de contas, ele não é dotado de vontade. E se eu tacar na cabeça de uma pessoa, ela não quer saber se você é legal ou se não é. Tá cagando ainda pra isso. Isso aqui é neutro, né? Isso é neutro, né? Coisas são neutras. Humanos não são neutros. Ao mesmo tempo, ele fala de uma possibilidade de um pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, que assim, que é uma chupinhação do que já tem na própria LDB, né? Ele fala do pluralismo, um dos principais artigos fala do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Só que assim, como é que você vai ter um pluralismo de ideias tendo uma concepção de neutralidade, assim? Como é que você vai determinar que aqui é neutro, aqui só está sendo pluralismo de ideia? Como é que você vai determinar se uma pessoa ela é fiducitária ou não de uma determinada ideologia social e não apregou outra ideologia social, ou de uma teoria social que vai contra outra teoria social, teorias antagônicas, como o liberalismo e o marxismo, por exemplo. Na verdade, o marxismo e o capitalismo como um todo. Né? Ou como, por exemplo, o liberalismo e o keynesianismo, né? Ou o neoliberalismo e o keynesianismo, são concepções de Estado completamente diferentes. Basicamente, o inciso 5 vira para você e fala que os estudantes nada mais são do que objetos, coisas que são fracas e bobas e que não têm vontade própria, e por não terem vontade própria, eles são o elo mais fraco de uma corrente determinada. E por serem o elo mais fraco, os professores devem ter um extremo respeito àquelas pessoas fracas e por isso ele deve tentar o máximo possível ser neutro ali, porque tadinho, né? Ele não sabe o que está falando ainda. Né? E é uma coisa completamente contraditória com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal de contas, o Estatuto da Criança e do Adolescente alça os estudantes, né? Alça a criança e o adolescente a um nível de entendimento de que eles são sujeitos de direitos e a opinião dele deve ser respeitada. Né? O próprio projeto de lei fala disso, né? Fala que a opinião dos estudantes deve ser respeitada. E finalmente ele vira para você no comecinho mesmo do artigo e fala que o professor tem que dar uma aula, né, que condiza com a moral, ou a autorização da moral daquela família. Então assim, como é que funciona isso na prática, né? Você vai criar essa legislação e aí o professor ele vai ter que, né, fazer uma avaliação da moral de cada uma das famílias, porque afinal de contas a moral, enquanto regra social não pensada, regra social que é trazida pela sociedade para um determinado grupo social, ela tem que ser muito bem respeitada em relação àquilo. E aí você tem que criar uma coisa para um programa para cada estudante. Então, por exemplo, o professor vai estar no meio da aula ensinando criacionismo para Julianinha, e aí quando o Robertinho fala assim, professor, eu tenho uma dúvida. Pera aí, Robertinho, eu já vou aí que eu vou te explicar como é que funciona o criacionismo. Eu só estou explicando para a Julianinha sobre o darwinismo aqui, porque a moral da família dela fala que o darwinismo aqui é ok, tá? Então daqui a pouco eu vou aí explicar o criacionismo para você, porque a moral da sua família fala que o criacionismo é show. É assim que vai funcionar?
essa legislação, né? Tem que respeitar todas as morais das famílias, mas eu acho que na verdade a moral que ele está querendo falar aqui é uma moral do tipo... não tem essa história de teoria de gênero, ou por exemplo, não tem essa história de que existe casamento gay e assim por diante. Bom, existe união estável gay, existe casamento civil gay, né? Mas não, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir aceitar isso, né? Porque isso fere a moral e os bons costumes da família, etc., que por sua vez estão ligados a processos religiosos. Então, assim, que por sua vez são pessoas que estão dentro do Estado brasileiro, que por sua vez têm uma religião. Então, ao elas entrarem no colégio, elas têm que deixar tudo isso do lado de fora. Isso é uma concepção do humano completamente maluca, de que acha que as pessoas elas são seccionadas, elas não são uma totalidade, né? Elas são seccionadas. Aqui eu sou o Zamiliano professor, aqui eu sou o Zamiliano indivíduo, aqui eu sou o Zamiliano do banheiro, aqui eu sou o Zamiliano, sabe? É como se a gente colocasse uma máscara e entrasse em um determinado ambiente e nada da sua personalidade, da construção social que você participou, da sua construção de conhecimento vai influenciar no que você está dando aula. E lá para o artigo 4º, no inciso 3º mais ou menos, eles vão falar o seguinte: o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações. Só que, né, se o professor infringe isso, você tem que pressupor que existe uma prova material. Pô, pensei que fosse a Natânia. Natânia da vez. Você tem que ter prova material que aquele professor realmente é partidário de uma determinada organização política. Então você vai ter que entrar no site do TRE, né? Ou do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, e procurar o nome do professor lá para ver se você acha ele filiado a algum partido. E se ele não está filiado a partido nenhum, como é que você vai fazer? Porque afinal de contas, se você vira em sala de aula e fala que é contra a corrupção, como é que você vai provar que esse seu diálogo de contra a corrupção não é filiado a algum partido? Afinal de contas, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, apoia o fim da corrupção. O PSTU apoia o fim da corrupção. O PSOL apoia o fim da corrupção. O PSDB apoia o fim da corrupção. Até onde eu sei, nenhum partido apoia a corrupção em si. Existem pautas de vários partidos diferentes que comungam, que entram no mesmo caminho. O PT é a favor do Sistema Único de Saúde, assim como os demais partidos de esquerda, ao mesmo tempo em que o PCB, o PSTU, o PSOL são completamente contra várias pautas que o PT impôs ao longo dos anos. Como é que funciona? O PSDB em si fala que é a favor do SUS, apesar de que, né, na prática, as atitudes são completamente contraditórias e paradoxais. Incitar os estudantes a participar de manifestações é você desafiá-los a participar das manifestações, é você falar sobre as manifestações. Então, assim, o professor ele não pode incitar os estudantes a participar de alguma manifestação, de forma alguma. Então, ele não pode incitar, por exemplo, a participação do impeachment, ele não pode incitar contra o golpe, não pode incitar a manifestação alguma, qualquer que seja. Que é um direito constitucional, né? As pessoas se reunirem, se manifestarem de forma pacífica contra uma determinada pauta. Então, o professor, no auge da sua aula, ele não pode falar em nenhum momento que, olha, vocês têm o direito, não sei se vocês sabem, mas vocês têm o direito constitucional de estar participando daquela manifestação lá. Vocês vão se vocês quiserem. Então, assim, o professor não vai poder fazer isso. Como se os professores fizessem muito isso, né? Alguns professores até pedem para que você não vá em manifestação nenhuma. A maioria dos professores, na verdade, faz isso. E aí, no projeto, que tem como justificativa o texto do desembargador, né? Porque afinal de contas o seu exalcio não tem condições de justificar por conta própria, né? Então, assim, eles copiam, colam qualquer justificativa lá e tá ótimo, uma merda. Assim como no vídeo anterior eu falei sobre aquela lei aquela lei imbecil que foi passada aqui em Volta Redonda, que era a lei da proibição do ensino de ideologia de gênero, assim, a lei mal escrita, é uma merda. Ele fala o seguinte: é fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter adesão dos estudantes em determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual.
incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. Diante dessa realidade, conhecida por experiência direta de todos que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 e 30 anos, então você está ouvindo aí, você passou por isso, tá? Alguém falou que a moral sexual dos seus pais é diferente da moral sexual, né, do professor. Entendemos que é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática de doutrinação política e ideológica nas escolas e a usurpação do direito dos pais de que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, assim, o cara tem a concepção desse projeto de lei é uma concepção de que você vai transformar o professor dentro da sala de aula num autômato, né? Seus estudantes serão ensinados por um ser neutro, por um ser que não tem capacidade de exprimir qualquer uma das suas ideias. E ao mesmo tempo ele fala que vários autores estão utilizando livros para não sei quem. Eu quero dizer, quais autores? Cadê os livros? Cadê a bibliografia? O cara tem essa justificativa, mas não tem uma bibliografia sequer sobre isso, sabe? Isso me lembra muito textos que aparecem, por exemplo, no E-Farsas, né? Que as pessoas falam de uma forma extremamente genérica, mas provar que é bom é difícil, né? Provar mesmo, isso é um pouco difícil, o que eu acho muito contraditório em relação a um desembargador, né? Seu desembargador, tá meio complicado esse negócio seu aqui. E outra coisa, assim, nos últimos 20, 30 anos as pessoas estão sendo, sabe, doutrinadas. O que eu me lembro de ser doutrinado no colégio é de ter que chegar na hora certa, num horário certo, por um motivo que eu não faço a menor ideia, para depois eu descobrir que eu tinha que fazer isso quando eu fosse trabalhar como assalariado. Então eu devo ficar quietinho o máximo possível dentro de sala de aula para que eu não atrapalhe ninguém, da mesma forma que eu devo ficar quietinho no meu trabalho para que eu não atrapalhe ninguém, para que eu não atrapalhe o patrão, para que eu não reclame do professor, o professor está ensinando de uma forma muito ruim, né? Para que eu não reclame para a direção que a escola é ruim e que eu fique quieto e sempre de forma cartesiana dentro do processo de estudo e não seja criativo, não seja questionador, não seja chato, né? Não seja politicamente correto, já afinal de contas o signatário dessa maravilhosa legislação, né? O desembargador mineiro, ele tem como recomendações de livros, por exemplo, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, né? Que é um livro do caralho, né? Escrito por grandes historiadores, assim, né? É basicamente a cara do Brasil dos séculos passados, né? Então, assim, esse projeto de lei, ele serve somente para reforçar o mesmo de sempre, a ideologia dominante, a ideia doutrinária dominante, que é a ideia vencedora, que é a ideia do capitalismo, que é a ideia da não criticidade, que é a ideia da não historicidade das coisas, que é a ideia de você sentar e ficar quietinho na sua sala de aula. Ao mesmo tempo, o projeto de lei, ele fala de uma necessidade de, se você falar de uma determinada ideologia, você tem que falar do contrário dessa ideologia. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo para que também criar um projeto de lei para isso. Afinal de contas, isso deveria ser uma coisa de um processo ético do próprio profissional, de, ao falar de marxismo, ter que falar de outras ideologias políticas e teóricas e econômicas, né? Se ele fala de um, ele tem que falar de outro, porque afinal de contas, um só existe por causa da existência do outro. Não faz sentido nenhum você falar de economia política em Marx e não ler Adam Smith, e não ler Hayek, não ler outros teóricos do capitalismo. Não faz sentido, né? Você não constrói conhecimento dessa forma. Só que, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que os professores têm que ser neutros, né? E ao mesmo tempo ele fala até no próprio conjuro que, mas a lei vai ser falha em alguns pontos, etc, e vão gerar alguns problemas, mas é isso aí, né? O jurista vai ter que ver como é que ele vai resolver esse problema. Então, assim, o cara não está muito ligando se a legislação vai ser mal interpretada, se vai dar problema ou não. Na verdade, ele fala que a justificativa dele é que ele só queria mesmo que se afixassem nas escolas os direitos e os deveres do professor em relação à sala de aula, né? E, sinceramente, né, se era só para isso, porque o projeto não é só sobre isso, assim, obrigatório, é obrigatório fixar os direitos, os deveres do professor em sala de aula. Acabou, esse é o projeto de lei. Mas não, tem que falar de neutralidade, né? Na concepção de que o Estado é neutro, que o Estado não tem ideologia. Meu amigo, você tem uma análise de conjuntura de uma ameba, porque, né, o Estado sim tem uma ideologia.
O Estado sim tem uma filiação política determinada, né? O Estado é feito por pessoas. Pessoas são filiadas politicamente a alguma coisa. Você falar escola sem partido é, em si, criar uma nova forma de partido. Você falar que apartidário é um partido. Então, assim, é um espantalho isso que você está fazendo. É uma besteira isso que você está fazendo. É contraditório. Assim. Acho que na parte da aula lá, na época que você era jurista e você, né, acho que na parte lá que as pessoas começaram a estudar, né, na faculdade, etc., na parte que chega Aristóteles, você pula um corguinho, assim, eu não quero saber de Aristóteles, porque afinal de contas Aristóteles mostrou por A mais B que os sofistas e outros se contradiziam dentro da sua fala. Você pulou essa parte, pulou feio mesmo. E é o básico, Então, assim, esse projeto, basicamente, é um projeto de lei que não faz sentido. Não faz sentido porque ele já existe, né? O que acontece é isso. Os professores que têm uma ideologia diferente normalmente são punidos por essa ideologia diferente. Era isso que eu tinha para falar, né? Desse projeto de lei esplêndido, né? Eu vou deixar aí embaixo o posicionamento do meu Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, o CRES, em relação a essa situação toda, assim como vou deixar os links para o projeto de lei em si e as críticas feitas em relação a isso por grandes juristas como Lenny Streck, né, e outros signatários da ideia de que essa lei é inconstitucional, ela é maluca, né? E é basicamente isso que eu tinha que falar, né? E vamos ver no que vai dar esse projeto de lei aí, né? Não que ele vai mudar muita coisa, né? Só vai oficializar o que já acontece. Valeu, galera. Um abraço, boa sorte.